Amigas e amigos, o tabuleiro deste xadrez político que vem sendo jogado nesses dias requer uma leitura muito atenta. Esta pancadaria diuturna que a mídia promove contra o ex-presidente Lula e seu espectro nesta sua segunda condenação, certamente faria o Goebbels, o marqueteiro nazista, e o seu comparsa Adolf Hitler sorrirem de orelha a orelha. Suas receitas, suas indicações estão sendo fielmente aplicadas. Mentiras, torpezas, calúnias, repetidas à exaustão pela boca e pela pena de editorialistas, comentaristas, noticiaristas e etc. Uma guerra suja. Essa que é a realidade. É importante a gente analisar este xadrez, levando em consideração a guerra de facções. São duas facções aí que se pegam numa guerra virulenta, porque eles deram o golpe e não tinham muitas alternativas a não ser esta equipe do presidente golpista Michel Temer, mas que foi se revelando incapaz de tocar o programa do golpe na velocidade que eles queriam. Eles correram para aprovar a PEC 55, essa que abre o orçamento público para eles meterem a mão no dinheiro público, mas precisava do complemento, que era a reforma da Previdência. Para dar consequência à PEC 55, eles precisavam fazer a reforma da Previdência. Fizeram a reforma trabalhista a toque de caixa para tentar alavancar, acelerar a reforma da Previdência, mas chegaram no impasse e a coisa ficou complicada do ponto de vista político. O Grupo Globo, a facção do Grupo Globo, os interesses que esse grupo representa, tentou fazer essa manobra de derrubar o presidente golpista Michel Temer e a sua trupe, a sua equipe. Que foi aquela manobra com o parlapatão Rodrigo Janot, que deu no que deu, houve resistência, e eles optaram pelo caminho de demonizar o que eles chamam de classe política. Do outro lado, a outra facção tenta organizar o que eles chamam aí do centrão, vários partidos de direita, para tentar, a partir daí, fazer a indicação de um candidato na sucessão do golpista Michel Temer. A outra facção tem dificuldade, porque à medida que eles demonizam os partidos, a classe política, os políticos, como que eles vão indicar alguém, pela lógica deles, um outsider, uma almofadinha e um tecnocrata da vida, um Luciano Huck da vida. Por qual caminho? Qual seria a via? Eles podem repetir o que fizeram em 89, cria-se um partido aí absolutamente sem nenhuma correspondência com a realidade, com o mundo da realidade, e lança o candidato e fazem o marketing que eles fizeram em 1989 com o Collor. Outra alternativa é uma virada de mesa. Procura outra saída, extra-lei, extra-constituição. Essa é uma possibilidade que não está descartada. Portanto, esse é um dilema que eles ainda não conseguiram resolver. Agora, o que eles conseguiram resolver, o que eles estão resolvendo à base do nazifascismo é atacar essa outra dimensão, uma terceira dimensão do processo político desse jogo de xadrez, que é afastar qualquer possibilidade do retorno de um projeto democrático, popular, progressista, de soberania nacional, de inclusão social, a ideia Lula que eu tenho falado aqui. É esse o objetivo, nisso eles unificam, por isso que eles fazem essa pancadaria, essa execração pública dia e noite. É evidente que a gente tem que pôr aí, nesta equação toda, a lógica da Operação Lava Jato, que surgiu, como eu disse aqui em outras ocasiões, surgiu no veio ideológico dos partidos da direita, que se mostraram ineficientes para tocar o projeto deles adiante, perderam 4 eleições. Esse partido que eles investiram muito nele, que é o PSDB, ficou completamente desmoralizado, 4 derrotas, para evitar o prosseguimento daquele ciclo democrático e progressista, só tinha uma alternativa, o golpe. Foi aí que surgiu a Operação Lava Jato. Essa turma surgiu do nada, caiu do céu, como eles tentam passar, a ideia que eles tentam passar é essa. Quem é incauto o suficiente, com o mínimo de informação, de reflexão, para acreditar nesse tipo de coisa? E aí, o jogo deles só pode ser esse jogo nazifascista, da sujeira, da fake news, que isso começa desde a baixaria mais rastaquera, mais de rodapé, que é o comportamento do espectro da Operação Lava Jato, dos boquerrotos da Operação Lava Jato, melhor dizendo, essa politicagem que eles fazem. É só observar lá nos perfis deles, que eu sempre falo aqui, para se ver isso, comportamento de sociopata, o psicopata social, o mentiroso, contumaz, que tenta mentir,
né? E com isso ele tenta inverter a lógica, né? Virar a fritada, como diz o povo, para dizer que eles são o bem e os outros são os maus. É o bem contra o mal, essa lógica que eu venho falando, essa lógica de seita que eu tenho comentado aqui. Isso é o rodapé da lama, né? Do submundo da politicagem, que é exatamente a Operação Lava Jato. Essa turma, que eu conheço, tenho falado aqui reiteradamente quem é essa turma, conheço um por um, né? Sei da sua vida pregressa, né? De repente emergiram aí como salvadores da pátria, como anjos do bem que chegaram para limpar o país da lama da corrupção, do mal, em resumo. É com fake news, esse conluio, essa aliança de corrupção com jornalistas aí do submundo que eu tenho falado aqui reiteradamente, sobretudo esse lixo, né? Esse esgoto chamado aí antagonista. Isso é financiado por quem? Como eles conseguem fazer o que eles fazem, né? Manter ali uma fake news quase que online, né? 24 horas por dia, né? E chega aos níveis superiores, né? Tem aí, por exemplo, esse Marco Aurélio Mello, o ministro da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, que resolveu deitar a falação agora, exatamente na véspera da condenação do ex-presidente em segunda instância. Falou aí pelos cotovelos, se utilizando muito deste slogan da Operação Lava Jato, que a lei é para todos, fake news, mentira. Deslavar todo mundo, com o mínimo de bom senso e de informação, sabe que esse slogan é para enganar trouxa, para pegar incauto, a lei é para todos. Aí ele correu para o antro de corrupção que existe aqui em São Paulo, um comando, né, de uma rede de rádio, que é a Rádio Jovem Pan, né, que abriga ali uma quantidade impressionante de malandros, né, de corruptos, desses nichos de corrupção. Foi lá, e ele gosta de ir lá. Não é a primeira vez. Eu escrevi um artigo em 2007, vou deixar o link aqui para vocês verem, né, de um episódio envolvendo exatamente, na época, o presidente Lula. Né, um embate que eles tiveram, Lula e o Marco Aurélio. Né, e ele começou a falar do mensalão. Eu pedi uma conversa com ele, uma entrevista com ele. Na época eu trabalhava no Portal Vermelho. Né, tratei da entrevista com o seu representante, o seu assessor de imprensa. Né, está no artigo. Que prometeu pediu uma prévia da entrevista, eu mandei, né, e a resposta que ele me deu foi de que a sua agenda estava lotada. No mesmo dia ele foi para a Jovem Pan. Né, está no artigo, enfim, toda a história, vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha. Agora ele correu também para a Jovem Pan, né, fazendo elogios desbragados lá pro que há de pior, né, no jornalismo da mídia, que é o Marco Antônio Villa, lixo histórico, né, lixo da pior espécie. E o Augusto Nunes, que fica no mesmo patamar. É o lixo do lixo da mídia. Esses dois aí. E ele todo, né, pimpão, como diz o povo, lá dando gargalhadas com os dois paus de galinheiro, esses jornalistas cebosos, né? Aí tem um caso, uma pergunta aqui muito interessante, que quem fez foi Augusto Nunes, esse pau de galinheiro. Né, que ele falou da linguagem desabrida, para dizer o mínimo, utilizada por Lula e outros líderes do PT, quando se referem ao juiz Sérgio Moro, a desembargadores ou mesmo a ministro do Supremo, não configura pelo menos o desacato à autoridade? Não é nenhum crime? Pode ser usada? Aí o Marco Aurélio responde, em primeiro lugar é o direito de espernear. Só revela inconformismo, e às vezes o inconformismo não decorre da prática de uma injustiça, não é uma reação a uma injustiça. Em segundo lugar, também revela os tempos estranhos vivenciados em que não há respeito pelas autoridades, não há respeito pelas instituições, e a fase cultural, ou melhor dizendo, a cultura que essas pessoas nutrem, que não é a cultura que nós desejamos para o Brasil. Olha, o nível de arrogância é inacreditável. A gente acredita porque está vendo. Eu transcrevi aqui, tem aí na internet a pergunta e a resposta. Eles respeitam as autoridades? Eles são autoridades acima das outras autoridades? Eles respeitaram a presidenta Dilma, respeitaram o presidente Lula, respeitam a pessoa do ex-presidente Lula? Bando de vigaristas, a começar pelo ministro, vigarista de primeira categoria, junto com esses paus de galinheiro aí, dando risada, se confraternizando, uma vergonha, um lixo. Né? É isso, porque a liberdade de expressão não é um direito hierarquicamente acima dos outros direitos. Eles estão pensando que eles estão aonde?
Eu sei onde eles pensam que estão e onde eles estão. No submundo do golpe. Liberdade de expressão pressupõe também o direito da liberdade de expressão, pressupõe a preservação do direito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas. Eles respeitam isso? Existe hierarquia na Constituição para um direito e para outro? Existe hierarquia de poderes? Os ministros, os juízes, os desembargadores estão acima dos outros poderes, estão acima dos outros cidadãos? Vejam, é elite, elitismo, é escravagismo, é isso. Ódio ao povo, ódio à democracia. Né? O espectro da Operação Lava Jato é isso aí. Não querem saber de Constituição. Né? Eles fogem das questões. Quando a gente levanta isso, né? Quando a gente levanta o Estado Democrático de Direito, o respeito à civilização, o respeito à democracia, eles fogem disso como o diabo da missa. Eles ficam falando generalidades, né? Quando falam da Constituição, a Constituição diz isso, diz aquilo e tal. Sim, mas concretamente a Constituição diz o seguinte: tem que respeitar o direito das pessoas, a imagem, a honra e tal. Vocês não podem ficar xingando todo mundo aí, como vocês fazem, como fez o Marco Aurélio nessa entrevista, e os boquirrotos da Operação Lava Jato, e esses lixos, paus de galinheiros aí, Augusto Nunes e Marco Antônio Villa. Portanto, repito aqui, para a gente não perder a referência ideológica. Isso é ideologia, escravagismo. Eles tratam o povo assim. Lula é escravo, pau de arara, nordestino, operário, sabe? Nós somos aqui de outra categoria, somos almofadinhas, aqui, os donos do Brasil e tal. Vai ler Raimundo Faoro, que vocês vão ver o retrato desse tipo de gente lá nessa obra interessantíssima do Raimundo Faoro. Esse é o resumo dessas questões todas aqui nesse jogo de xadrez nesses dias. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.